Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Preparem-se porque o vídeo provavelmente será longo. Então, vamos falar sobre coesão e coerência, dois assuntos, embora diferentes, são muito parecidos, né? Eles se complementam, na verdade. Então, coesão. Para se manter a coesão, a adequada amarração das ideias dentro de um texto, é preciso conhecer e dominar algumas classes gramaticais. Então, o que são classes gramaticais? Substantivo, adjetivo, advérbio, numeral, interjeição, certo? Existem 10 no total, que são excelentes recursos na hora de evitar as repetições. Repetição é uma palavra importante, como conjunções, preposições, advérbios e as respectivas locuções. O que são locuções? Por exemplo, locução adjetiva. Se eu digo amor materno, amor é o meu substantivo, materno é o meu adjetivo. Agora, se eu digo amor de mãe tem o mesmo significado que materno, mas de mãe eu tenho duas palavras, então eu tenho uma locução adjetiva, tá? Locução é isso. Segundo o dicionário Aurélio, a coesão é a qualidade de uma coisa em que todas as partes estão ligadas umas às outras. Nesse sentido, a coesão de um texto pode ser definida como um conjunto de mecanismos utilizados com o objetivo de estabelecer ligações ou nexos entre as partes e de evitar as repetições de palavras ou expressões. Então, quando eu digo evitem a repetição, porque ela empobrece o texto. Então, isso é a coesão. É quando a gente usa diferentes recursos para evitar a repetição, certo? E continuar escrevendo o nosso texto de uma maneira adequada, de uma maneira formal, evitando palavras repetidas, certo? Então, vamos lá. Dependendo do objetivo para o qual esteja sendo utilizado, o recurso de coesão ele fará parte de um grupo específico que será visto a seguir. Então, olha só, é importante destacar os 3 níveis de ligações que podem ser determinados pelos recursos de coesão. A gente tem o nível intrafrasal, que estabelece nexos, né, estabelece sentidos entre os elementos de um mesmo período. O interfrasal, em que pelo menos 2 períodos são interligados, e o interparagrafal, em que o elo, o sentido, o nexo, acontece entre parágrafos diferentes. Então vamos lá. Intrafrasal. Esforçou-se bastante, contudo não obteve sucesso no exame avaliativo. Por exemplo, a gente tem aqui um período, certo? A gente tem um ponto final. E aí temos a palavra contudo, que na verdade é uma conjunção adversativa, certo? Ela está dentro de um mesmo período estabelecendo um nexo entre esforçou-se bastante, né, entre a nossa primeira oração e a nossa segunda oração. Depois, interfrasal. Então, interfrasal, a gente tem, então, diferentes períodos, diferentes frases. Não obteve êxito na sua apresentação. Dessa forma, o trabalho precisou ser refeito. Então, a gente tem aqui o primeiro período, que terminou em apresentação, e o segundo, que terminou em refeito. E temos aí o dessa forma, que estabelece uma conexão entre o primeiro período e o segundo. Faz sentido eu dizer que ele não obteve êxito na apresentação e dessa forma o trabalho precisou ser refeito? Faz. Faria sentido dizer não obteve êxito na sua apresentação. Dessa forma o trabalho não precisa ser refeito. Faria sentido? Não, porque se você não teve êxito em alguma coisa, significa que você, de uma maneira racional, vai fazer o quê? Refazer, né? Então vamos lá. Interparagrafar. Então olha só. Pensando aí que você fez a sua introdução, depois o primeiro parágrafo de desenvolvimento e você começa. Em primeiro lugar, depois, quando você iniciar o seu segundo parágrafo de desenvolvimento, você pode dizer em segundo lugar, ou seja, você está conectando os seus parágrafos, certo? Significa que no seu primeiro parágrafo de desenvolvimento você deu uma ideia, certo? Você tem um argumento e no outro parágrafo você tem um outro argumento. Você também pode dizer, no seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, se de um lado, sei lá, se você está falando sobre a internet, sobre a tecnologia, se de um lado ela apresenta aspectos positivos, depois no outro parágrafo você quer falar sobre os aspectos negativos. Por outro lado, é importante mencionar que também
Também existem aspectos negativos, também existem temáticas negativas em relação a esse assunto, certo? Agora vamos lá. Tipos de mecanismos. Então, a gente tem, para começar, a coesão referencial. A coesão referencial é aquela responsável por evitar as repetições entre as palavras por meio de recursos que façam referência a termos que vêm antes, função anafórica, ou depois, função catafórica. Já veremos isso com mais calma, ainda na aula de hoje. Do mecanismo de coesão. Os recursos utilizáveis são inúmeros, são muitos. Entre os principais estão os pronomes, os epítetos, os termos síntese, como, por exemplo, tudo, né? Se eu falei várias coisas, depois eu digo tudo isso, tudo é um termo síntese, porque eu estou fazendo referência a tudo que já foi mencionado. Os sinônimos, os advérbios e os numerais. Então, vamos lá. Observe o exemplo. Aqui não há coesão. Então, sem coesão referencial. A corrupção é um dos maiores problemas do Brasil. Para vencer a corrupção, é preciso que o povo brasileiro não seja mais passivo em relação à corrupção. Então, aqui, vamos perceber, eu esqueci de colocar em negrito, né, o substantivo corrupção que aparece na segunda linha. Então, nós temos a palavra corrupção aparecendo 3 vezes. Agora, com coesão referencial. A corrupção é um dos maiores problemas do Brasil. Para vencê-la. Vencê-la quem? A corrupção. Opa, então aqui eu tenho uma coesão. É preciso que o povo brasileiro não seja mais passivo em relação a ela. Em relação a ela quem? Corrupção. Então aqui a palavra corrupção só apareceu uma vez. No outro exemplo apareceu 3 vezes, certo? Então vamos lá. Mais exemplos. Substituição de um elemento por outro. As formas pronominais. Então aqui, pronomes pessoais de terceira pessoa. O aluno saiu, mas ele e sua mãe voltaram logo a seguir. Então, aluno, qual é a palavra que faz referência a aluno? Ele é um pronome pessoal de terceira pessoa. Pronomes substantivos indefinidos. João e Pedro estiveram lá, mas nenhum falou nada. Então, eu tenho aqui os substantivos João e Pedro e o pronome substantivo indefinido, que é nenhum, que faz referência a João e Pedro, para evitar o quê? A repetição. C. Pronomes substantivos possessivos. Renato comprou um jornal, mas leu o meu. Então, aqui a gente tem o pronome substantivo possessivo meu, certo? Que está substituindo qual palavra? Jornal, tá? D. Pronome substantivo demonstrativo. Ela viu a blusa, mas comprou esta. Então, comprou esta blusa. Então, esta faz referência ao substantivo blusa. Pronomes substantivos interrogativos. João, Pedro e Paulo falaram. Mas qual disse a verdade? Então, a palavra qual está fazendo referência a esses substantivos. Depois, pronome relativo, que é muito importante. Todos os pronomes são importantes, né? Mas o pronome relativo ele tem um brilhinho. O brilhinho é ótimo. O livro que trouxe é menos interessante. Então, a gente tem aqui o pronome relativo que faz referência ao substantivo livro. As formas verbais. Neste caso, os verbos fazer e ser são empregados em referência a todo o predicado. O que é predicado? É tudo aquilo que se afirma sobre o sujeito, e não apenas ao verbo. Então, vamos lá. O cantor apresentou 2 números, mas o mímico não fez o mesmo. Então, a gente tem aqui o verbo fazer, que está fazendo referência, certo? O cantor apresentou 2 números, mas o mímico não fez o mesmo. Não fez o mesmo o quê? Não apresentou 2 números, né? Então, o verbo fazer está fazendo referência ao predicado. Outro exemplo, ele trouxe todos os livros, mas é porque precisava. Então, aqui a gente tem o verbo né? Por que ele trouxe todos os livros? Porque ele precisava disso. As formas numerais, então vamos lá. João e Maria saíram, mas os 2 voltaram logo. Então, o numeral 2, fazendo referência aos substantivos. Comprou vários presentes. Vamos lá. Então, não lembro exatamente onde eu parei, porque meu telefone tocou. Então, João e Maria saíram, mas os 2 voltaram logo. Então, 2 faz referência a João e Maria. Comprou vários presentes. O primeiro, então aqui o primeiro evitou a repetição da palavra presente, o primeiro é uma bicicleta. Reiteração de elementos do mesmo texto. O que é reiterar? É repetir.
Então vamos lá, repetição de forma idêntica. Comprou a casa, mas a casa não tinha porta. Então houve aqui a repetição da palavra do substantivo casa, com um novo determinante. Comprou a casa, mas essa casa lhe trouxe problemas. Então, como assim com um novo determinante? Eu repeti a palavra casa, mas agora ela veio acompanhada de um determinante, que é um pronome demonstrativo. De forma abreviada. Fernando Henrique Cardoso não governa bem e por isso FHC é mal visto. Então, gente, lembrando que eu tirei esses exemplos de um livro, tá? Não são exemplos da minha cabeça. Eu vou colocar referência aqui embaixo. Eu acho que depois que grava tem como adicionar. Eu esqueci. Fernando Henrique Cardoso não governa bem e por isso FHC é mal visto. Então, de forma abreviada, a gente teve aí FHC, que faz referência a Fernando Henrique Cardoso. De forma ampliada, Lula é candidato, mas Luiz Inácio Lula da Silva não está bem visto no pleito. Não está bem no pleito. Então, a gente tem primeiro Lula, o apelido, e depois, de forma ampliada, porque temos o nome dele completo. Por forma cognata, trabalhar é bom e o trabalho enriquece. Então, uma palavra cognata é aquela que tem o mesmo radical, né? Então, trabalhar e trabalho tem radicais, tem o mesmo radical. Então, sinônimos ou quase sinônimos. Temos aqui conceitos, alguns conceitos novos. Então, hipônimos. Comprou flores e deu as rosas para a mulher. Então, nós temos aqui uma palavra genérica. Que palavra genérica é essa? Flores. E depois nós temos um hipônimo, é uma palavra específica para flor, certo? Agora, diferente disso, temos primeiro o hiperônimo. Vinha um ônibus, mas o pedestre não viu o veículo. Então, olha só, primeiro que a gente tem aqui ônibus, que é uma palavra mais específica, certo? E depois nós temos uma palavra mais genérica, que é veículo. Então, hiperônimo é a palavra mais genérica e hipônimo é a palavra mais específica. Agora, nomes genéricos. Então, percebam, quando a gente usou a palavra flores, depois usamos a palavra rosa. Quando nós usamos a palavra ônibus, depois usamos a palavra veículo. Agora, nomes genéricos. Trouxe cadernos, livros e outras coisas. Então, coisa é um nome genérico. Termos simbólicos. Inácio tinha dúvidas se iria para a igreja, mas o apelo da cruz foi mais forte. Então, aqui a gente tem um termo simbólico, né? O termo simbólico é cruz, que representa igreja, religião, certo? Agora vamos falar da coesão sequencial. Então, como o próprio nome diz, sequencial vai dar sequência, continuidade às ideias, certo? Quando nós estudamos a coesão referencial, nós estávamos falando de uma palavra que fazia referência a outra. Aqui estamos falando sobre a continuidade da ideia. Então, os elementos da coesão sequencial, por sua vez, são responsáveis, como o próprio nome sugere, pelo sequenciamento ou andamento do texto. São eles que estabelecem as principais ligações entre as partes, permitindo a manifestação mais concreta da coerência textual. Entre os principais recursos destacam-se os conectivos, ou conectores, né, elementos coesivos, elementos que estabelecem nexo. Segue uma lista com alguns conectivos ideais para determinados contextos. Então, se você está falando sobre prioridade, sobre a relevância, né? Então, em primeiro lugar, e aí você começa com a sua ideia que é muito importante. Antes de mais nada, antes de tudo, primeiramente, primordialmente. Então, você disse alguma coisa, certo? E você está dando sequência à sua ideia. Semelhança, comparação, conformidade. Então, se você quer estabelecer uma relação igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, similarmente, semelhantemente, analogamente, muito bom para redação, tempo, enfim, então, logo, imediatamente, todas essas palavras são palavras que marcam tempo, né, que tem a semântica temporal. A princípio, no momento em que, pouco antes. Então, percebam que na coesão referencial, como eu falei, nós fazíamos referência a um elemento, certo? Aqui a questão é dar sequência à sua ideia. Por isso é que eu digo que os conectivos, né, são muito importantes. É aquelas expressões, é indiscutível mencionar que você está dando sequência às suas ideias no seu texto. Então, adição, além disso, ademais, outro sim. Tanto é que, por exemplo, outro sim, né?
que é muito bacana. Eu disse uma coisa, e aí se eu digo outro sim, fica claro que eu tô dando uma sequência, porque se eu digo além disso, se eu estou fazendo um acréscimo, é porque, logicamente, eu já dei uma ideia. Agora eu estou dando sequência, né? Então, certeza, dê certo, por certo, resumo, em suma, em síntese, oposição, pelo contrário, por outro lado, em contraste. Então, se a gente tem um tema, por exemplo, como eu falei, um tema que versa sobre tecnologia. Então, a gente pode falar dos aspectos positivos e negativos, né? Então, primeiro parágrafo de desenvolvimento, aspectos positivos, no outro, por outro lado, e aí você vai então inserir as suas ideias que vão falar sobre o lado negativo da tecnologia. Então, vamos lá. Lá no comecinho eu falei que nós veríamos ainda na aula de hoje anáfora e catáfora. Então, vamos lá. Existe um uso correto. Eu acho que eu já cheguei a mencionar em sala sobre, por exemplo, o uso do essa e do esta, ou do esse e do este. Então vamos lá. Chama-se de anáfora o vocábulo, ou seja, a palavra, ou a expressão que no texto faz referência direta ou indireta a um termo anterior. Ou seja, a um termo que já foi dito, a um termo que já apareceu. Já a catáfora é responsável por estabelecer relação com o termo subsequente, com o termo que ainda vai aparecer. Então, por exemplo, observe a seguir como isso pode acontecer. Nesse sentido, pode-se inferir significa deduzir. Nesse sentido, pode-se inferir o racismo e todos os seus prismas devem ser combatidos. Portanto, essa mazela, então olha só, a palavra essa faz referência a um termo que já apareceu. Então, olha só, o pronome essa, juntamente ao termo mazela significa problema, faz referência a algo que já foi afirmado anteriormente. No caso aqui, o racismo e todos os seus prismas. Assim, a anáfora foi realizada. Então, por que eu disse essa? Porque os elementos já tinham aparecido. E se eu colocasse esta, estaria errado? Sim. Então, vamos lá. O que culturalmente é esperado de uma mulher aos supostos bons olhos sociais é isto: submissão e aceitação de um lugar a que não pertence. Então, por que eu usei isto, o pronome demonstrativo isto? Porque é uma catáfora, eu estou avisando que eu ainda vou fazer menção a esses elementos. É isto. Isto o quê? Então, submissão e aceitação apareceram depois do pronome isto. Nesse caso, observamos o termo isto só pode ser entendido se identificarmos os termos posteriores, submissão e aceitação, configurando então a nossa catáfora. Isso é muito importante, tá, gente? Isso é importante não só para a produção textual, mas também para a interpretação de texto. Então, vamos aproveitar e falar também sobre a coerência textual. Então, a coerência é a relação lógica das ideias de um texto que decorre da sua argumentação, resultado especialmente dos conhecimentos do transmissor da mensagem. Um texto contraditório e redundante, ou cujas ideias iniciadas não são concluídas, é um texto incoerente. Então, por exemplo, você fez a sua introdução e você fez uma antecipação argumentativa, e aí deu 2 argumentos. O primeiro argumento que você citou vai ter que aparecer necessariamente no seu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Isso também é ter coerência, né? É organizar o seu texto. Então, a incoerência compromete a clareza do discurso, a sua fluência e a eficácia da leitura. Assim, a incoerência não é só uma questão de conhecimento, é decorrente também do uso de tempos verbais e da emissão de ideias contrárias. Decorre também do uso de tempos verbais e da emissão de ideias contrárias. Então, vamos lá. Exemplos. O relatório está pronto, porém eu estou finalizando até agora. Tem sentido? Não, porque se o relatório está pronto, você está finalizando o quê? Né? Ele é vegetariano e gosta de um bife muito mal passado. Tem coerência aí? Não, porque os vegetarianos são assim classificados pelo fato de se alimentar apenas de vegetais. Então vamos lá, fatores de coerência. São inúmeros os fatores que contribuem para a coerência de um texto, tendo em vista a sua abrangência. Vejamos alguns. Então, conhecimento de mundo. Ou seja, todo mundo tem, né, o conhecimento que a gente vai adquirindo conforme vive. Então, é um conjunto de conhecimento que adquirimos ao longo da vida, que eu falei, né, e que são arquivados na nossa memória.
São os chamados, perdão, tem um erro de digitação aqui, né? Frames, acho que é assim que se pronuncia, rótulos. Então, esquemas, plano de funcionamento, como a rotina alimentar. Então, qual é a lógica? Café da manhã, almoço e jantar. Planos. Planejar algo com um objetivo, tal como jogar um jogo. Enfim. Então, vamos lá. Exemplo, peru, panetone, frutas e nozes, tudo apostos para o carnaval. Gente, incoerente. Por quê? Porque todo mundo sabe que peru, panetone, frutas e nozes não são alimentos que nós comemos no carnaval, e sim no Natal, né? Então, uma questão cultural nos leva a concluir que a oração acima é incoerente. Isso porque peru, panetone, frutas e nozes são elementos que pertencem à celebração do Natal e não à festa de carnaval. Né? Carnaval seria fantasia, sei lá, suor, pula-pula, muita gente, né? Calor, enfim. Inferências. Através das inferências, as informações podem ser simplificadas se partirmos do pressuposto que os interlocutores, que é interlocutor? Aquele que nos ouve, né? Aquele que lê um livro, aquele que ouve. Vocês, por exemplo, estão sendo os meus interlocutores. Partilham do mesmo conhecimento. Então, exemplo. Quando os chamar para jantar, não esqueça que eles são indianos. O que se infere disso? Que, em princípio, esses convidados não comem carne de vaca. Então, quando chama uma pessoa, um convidado, para comer na sua casa, você tem que se preocupar com, né, a cultura daquela pessoa. Né? Geralmente a gente pergunta, eu tô pensando em fazer tal prato, você gosta, você come, né? Fatores de contextualização. Há fatores que inserem o interlocutor na mensagem providenciando a sua clareza, como os títulos de uma notícia ou a data de uma mensagem. Então, temos aqui um exemplo. Está marcado para as 10. Eu digo. E aí a outra pessoa responde. O que está marcado para as 10? Não sei sobre o que está falando. Então, temos aqui uma incoerência. Por quê? Não houve uma contextualização. Uma pessoa disse que alguma coisa está, né? Algo foi marcado para as 10. E a outra pessoa entendeu que tem alguma coisa que acontecerá a partir desse horário, no caso. Mas o que? Não se sabe, né? Então, aqui nesse caso, não houve uma contextualização. Informatividade. Quanto maior informação não previsível um leitor tiver, mais rico e interessante ele será. Assim, dizer o que é óbvio, ou insistir numa informação e não desenvolvê-la, com certeza desvaloriza o texto. Então, o Brasil foi colonizado por Portugal. É uma notícia evidente, né? Então, aqui a gente está falando da informatividade, mas já entra a questão da relevância, né? Então, olha só. Assim, dizer aquilo que é claro, insistir numa informação e não desenvolver, desvaloriza o texto. Então, isso deixa o texto incoerente, porque você tem que tomar cuidado com uma afirmação que pode ficar largada demais no seu texto, né? Ela não vai ter informação, ela não vai ser contextualizada. E, além disso, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes estamos fazendo uso de uma informação que é até clara, mas ela pode ser contextualizada, ela pode ser bem desenvolvida. Mas quando a gente faz uso a gente coloca algo que, além de ser claro, não houve uma informatividade, não houve uma contextualização, aí realmente é complicado. Então, vamos lá. Eu acho que é o último slide, princípios básicos. Após termos... Então, gente, olha só. Coesão. Nós vimos resumidamente, né? O que é coesão? Então, quando a gente faz uso de alguns recursos para evitar a repetição, né? Então, se eu digo, por exemplo, homem, depois eu digo indivíduo, depois eu posso dizer sociedade, população, certo? Então, se eu digo, sei lá, se eu falo sobre igreja, eu posso falar depois sobre religiosidade, eu posso falar sobre fé, sabe? Eu tenho que usar palavras que façam parte do mesmo campo semântico, ou seja, que tenham significados parecidos para evitar a repetição, porque ela empobrece o texto e faz com que o aluno perca ponto na sua redação. E a coerência é basicamente você falar uma coisa, se você faz uma afirmação no seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, e aí depois você esquece que você falou e diz algo completamente oposto, né? Existem mecanismos e alunos que fazem
até apresenta uma contra-argumentação, enfim, isso é uma coisa mais específica. Mas, às vezes, se você diz, por exemplo, que você tem um problema na sua redação, e aí você diz que uma ação deveria ser feita para minimizar aquele problema, e depois você retoma e diz que, sei lá, nada pode ser feito, é incoerente. Por quê? Porque você disse que uma ação poderia minimizar, e depois você diz que nada vai ajudar a melhorar aquele problema, nada vai resolver. Incoerência, então tem que tomar cuidado com isso. Então vamos lá. Após termos visto os fatores acima, é essencial ter em atenção os seguintes princípios para se obter um texto coerente. Princípio da não contradição, então cuidado com ideias contraditórias. Princípio da não tautologia, ideias redundantes, ou seja, é quando a gente fala, depois no outro período fala a mesma coisa, no outro período fala a mesma coisa, você não tem uma progressão do seu texto, você não tem uma sequência com ideias novas, certo? E princípio da relevância, ou seja, quando a gente tem um assunto, antes de começar a escrever o seu texto, você pode anotar várias ideias que venham à sua cabeça automaticamente. E aí depois, a partir dessas ideias, você escolhe as que são mais relevantes, as que são mais importantes para o tema, né? Então, princípio da relevância, você escolher argumentos que sejam fortes, né? Argumentos que sejam diferenciados, enfim. O senso comum pode ser um pouco perigoso, né? Porque as pessoas, elas tendem a ter pensamentos muito parecidos em determinados assuntos. Mas se você souber falar bem sobre o seu senso comum, gente, isso também não significa que seja ruim, tá? Enfim, mas aí entra então a questão do conhecimento de mundo, da leitura, das referências externas que a gente pode usar no nosso texto, tá bom? Falando já sobre o conhecimento de mundo, sobre a relevância, né? A relevância de ideias, a relevância de citações, né? Como elas podem nos ajudar na nossa redação, por exemplo, tá? Então, acredito que seja o último slide, bons estudos, fiquem com Deus e até mais.